Mas, Flavinho, dito isso, o que você enxerga hoje para a questão da exploração do nosso negócio, né? Com a métrica, com programática? A gente tem anunciantes aqui de tamanhos diversos, com muita vontade de investir em comunicação, do outro lado de cá exibidores e no meio um monte de gente capacitada e criativa como a tua empresa. Como é que você enxerga aí para o caminho dos futuros da vida? Cara, cada vez mais é fundamental hoje a métrica, os números, e não só as métricas que a gente fala pré-campanha, né? Então hoje a gente vê aí GeoFusion, que nós usamos, Economapa, que você consegue ter uma ideia de números, mas hoje a gente precisa de números reais também. Então eu sempre bato nessa tecla. Uma coisa eu falar que passa 10 mil pessoas na Avenida das Américas, mas quantas pessoas passaram na minha campanha que eu tô fazendo? Porque se é uma campanha de carnaval, não passa 10 mil pessoas. Tá falando mais com, sei lá, 50 mil pessoas, vamos chutar assim. Então, por exemplo, eu uso muito o DataVision do meu amigo Jairon, que é uma métrica que é um pouco real time, que é a câmera que você consegue saber o fluxo daquela via de real no momento mesmo na campanha. E também a InfoH do nosso querido professor Laércio. Mas é fundamental. Hoje o cliente quer número, não é só mais aquele CPM que ele quer saber, ele quer números reais do momento da campanha. Então esse que a gente fazia pré-campanha, acho que hoje os clientes não atendem, porém não é suficiente para eles. Então eu vejo essa parte de métrica nesse sentido, a gente precisa evoluir cada vez mais. E eu fico aqui até uma cutucada nas próprias exibidoras, que elas precisam. Hoje, nós, planejadores, que ficam incentivando as exibidoras a ter isso, mas tem que vir nas exibidoras também esse trabalho de ter. Quando eu falei que a Argentina está um pouco na frente, eu digo nesse por isso. sentido, né? Porque, por exemplo, lá você vai falar com o exibidor, essa parte de métrica, até de fotografia, de check-in, não, você tem que contratar uma empresa. Não, eu não faço isso. Métrica é com outra empresa, que chama Scopese. Então, a Scopese, ela faz tudo, auditoria, check-in, faz todo esse levantamento de dados. Então, e a gente fica preso. Não, mas não precisa desse número, mas precisa. Hoje a gente vê nas capitais, já tem esse crescimento de dados, mas você vai falar numa região um pouco mais afastada. Grande Brasil, né? Sim, principalmente a gente que trabalha nessa parte de regionalização, campanha regionalizada. Então, cara, faço muito campanha no interior de São Paulo, interior do Rio, interior de Minas. Não tem isso, isso é deficiente, isso está faltando, é precário. E aí eu estou tentando levar isso para os exibidores. Você precisa colocar alguma coisa de métrica aí. Então já mandei câmera para algumas cidades do Brasil para eles ver a métrica e saber quantas pessoas realmente passam naquele ponto, para ver que ele tem uma relevância, ele tem um impacto, e o cliente precisa ver isso. E principalmente cliente que é de fora, que não conhece, hoje você vê essa crescente de bet, eles não entendem o que é anunciar na Copacabana, o que é anunciar na Avenida do Brasil e anunciar no Campo Grande, eles não sabem a diferença. E aí o cliente vai sempre vai para o principal conhecido, né? Eu até estava falando esses dias com minha equipe que a gente sente que as campanhas hoje é muito direcionada a uma região só. Em São Paulo, só quer falar na Paulista. No Rio, só Zona Sul e Barra. Mas por que não tem, que nem você está falando do abrigo lá em Guaratiba? Por que ninguém olha para Campo Grande? Campo Grande é o maior bairro do Brasil. Sim. Então, são quase 400 mil pessoas que vivem ali e não tem muito OH para lá. São poucas opções. Quando a gente fez uma campanha para o Grupo Online, a gente teve que ir lá na praça, ver o que tem. Então é uma coisa também que eu até pego o que o Chico Preto falou um dia aqui. Eu gosto de ser aquele planejador que tira a bunda da cadeira e vai pra rua. Então quando eu tô... TBC, né? O TBC, eu gosto aí. Quando fui pra Europa, eu queria andar de metrô, eu queria ver o que tem no metrô mesmo, quais são as campanhas, o que eles fazem, andar de ônibus, ver, sentir essa energia, entender o consumidor. O que eles fazem. E acho que isso que faz a diferença. Não só pensar no filé mignon das cidades, né? Olhar um todo as campanhas. E isso alguns clientes fez a gente pensar nesse formato, Grupo Ramo, a própria InDrive. Quando a gente fez InDrive, praticamente a gente não fez nenhuma capital. E aí é muito difícil você planejar quando não é capital. Capital é fácil, tá com todo mundo ali do seu lado. Mas quando você vai para uma cidade um pouco mais afastada, você já fica com essa dificuldade. E aí você tem que tentar mostrar esse profissionalismo pro pessoal de fora, que eles não entendem tão bem quanto a gente aqui da capital. Você vai falar de métrica... É bom para a tua empresa, cara? Meu sogro falava para mim, que bom que é assim. Para mim, acho que foi perfeito. Porque você, A gente veio nessa crescente assim. Então hoje, quais são as campanhas que a Souza faz no Rio? Não, a gente faz muito mais fora do que dentro. São Paulo, onde tem? Não tem. É mais fora do que dentro. E isso acontece até em Buenos Aires também. Nossas campanhas estão indo para Córdoba, por exemplo.
Não tô em Buenos Aires capital, tô indo pra Córdoba, campanha Mendonça. Então acho que esse é um diferencial que eu tento levar na M-Souza, é isso. Ampliar a campanha, não só centralizar. Descentralizar. Porque o consumidor tá lá também. Tá em né? todo Você falou canto. Campo Grande, 400 mil habitantes. Cara, são... É quase o tamanho de uma capital, chega perto. São cidades... uma cidade Dentro de outra cidade. de 400 mil pessoas é uma cidade considerada relativamente grande. Sim, Não é uma cidade pequena. exato. Né? E você está falando de um bairro. Né? É um bairro. Santa Cruz ali ao lado, você tem a região de Realengo, Padre Miguel. É gente que não acaba mais. Essa região nossa aqui que a gente está chama AP4, né? A área de planejamento 4, que é uma nomenclatura do governo, né? Do pessoal que cuida da cidade. Eu calculo que hoje aqui, não tem censo para isso, mas eu calculo que hoje aqui nós estamos falando de 2 milhões de pessoas, cara. É gente que não acaba mais, a gente não tem noção. Eu estava conversando com o nosso amigo Lazzaroni, né? Falando sobre o pessoal de Baixada. Sim. Pô, Baixada, quem fala de Baixada? O cara fala, como você disse, Zona Sul e Barra. Exatamente. E Baixada? Baixada são 2 milhões de pessoas, cara. Eu tava falando isso pra um cliente esses dias, um cliente de Bet, que ele queria fazer. Eu falei, cara, você tem que pensar na Baixada, Nova Iguaçu, São João do Meriti, porque ali o pessoal já tem a cultura de jogo, né? Jogo do bicho, essas coisas. Cara, a aposta tá lá, você tem que falar com esse cara, não quero ficar só aqui. Então é isso que eu tento trabalhar também nos clientes pra gente expandir. Porque você tem que pegar, você não pode deixar 2 milhões de pessoas desassistidas com mídia. E só deixar uma pessoa, uma região privilegiada. E o cara às vezes está ali ávido, fiz um esforço de comunicação grande, é o resultado que deu isso aí, o que voltou, né, desse esforço todo. Pô, mas peraí, tu não falou com os caras lá, cara? Você não falou com o cara principal. Você pensou na parte mais de... Eu ainda falo, tem cliente ainda que pensa no status do que no efetivo resultado mesmo. Né? Então, eu já tive cliente que falou, eu quero o painel aqui porque eu passo aqui todos os dias. Eu falei, pra quê? Não é pra você que você precisa anunciar. Você precisa anunciar pra quem compra de você, não é você. Eu falei, mas ele quer ali, tudo bem. Então, você quer ali, ok, vamos seguir o plano. Te mostro os dados, o que tem de entrega aqui, mas não é seu público. Seu público não tá ali. E isso é engraçado. O cliente quer. Cara, eu acho que tem... hoje a gente vive um mundo muito negócio do ego, né? Da promoção pessoal, né? Então, há pessoas que estão mais preocupadas em autopromoção, né? Em falar de si. Pô, olha aí o que eu fiz, que bacana, não sei o que, mas vem cá. E o resultado? E o resultado? E o anunciante? Como é que ficou nesse contexto aí, né? Exato. É isso que eu brigo muito, essa questão volto a dizer, é de centralizar e colocar a mídia. Os projetos especiais também precisa para essa região. Fica só preso aqui. Então, eu sempre vejo em São Paulo, todos os projetos são na Paulista. Mas você coloca um projeto especial, sei lá, numa avenida importante da Zona Leste, ali na Radial, por exemplo, o barulho vai fazer, acho que até maior do que tá na Paulista. Então, é isso que falta. Acho que a gente fica muito preso só nesse centrinho de interesses e acaba esquecendo, acho que quem paga a conta, quem você falou, quem tá do outro lado lá, que precisa ver esse número. E nosso mercado tem muito isso que você falou, né? De auto se promover. O que eu fiz? Aí, exatamente. Tem gente fazendo coisa bacana. Muita gente. Só não tá, por exemplo, eu citei aqui o Rodrigo Cassino, que a gente mostrou uma pecinha dele ali. O Rodrigo Cassino da Bizis, né? Ele até vinha aqui, não pôde vir, por alguma razão dele lá, não pôde vir. Ele vinha aqui a gente trocar ideia sobre isso. Cara, o cara tem toda a parte técnica, né? O conhecimento técnico para fazer coisas maravilhosas, de um tamanho pequeno, de 3, 4, 5 metros quadrados, ou de um tamanho 60, 80 metros quadrados. Né? Você imagina uma empena. Você conhece a Tijuca, obviamente. Imagina, Tijuca sendo atendido com a peça de... caraca, isso, velho. Isso vai longe, né, cara? Exatamente. Aquela público todo, Maracanã, Tijuca, Vila Isabel. É gente pra caramba. Muita gente. O reverb vai ser interessante. Aí você faz o mesmo, vamos dizer assim, uma variação do mesmo tema. No mesmo lugar, inclusive, no mesmo relógio... chega uma hora que já não tem mais graça, né? Não tem mais graça. Fica uma identidade sempre igual àquela, né? Eu acho que isso, por exemplo, Tijuca, você falou.
que impacto tem. Por exemplo, a gente fez um trabalho para o Grupo Rão, um dos primeiros, e a gente estava bem na época que iniciou as métricas do nosso amigo Otto lá da Everware. E eu falei assim, cara, vamos metrificar 4 pontos diferentes do Rio. Niterói, que já é região metropolitana, Tijuca, Barra e Nilópolis. Vamos ver qual que tem mais impacto. Estou falando de brand e de frequência, de cobertura. Cara, Nilópolis deu a frequência dobro, praticamente, de Barra e de Niterói. E eu mostrei pro cliente, o que você pagou aqui e o que você pagou ali, a diferença é enorme também. E aí ele falou, cara, é verdade, eu preciso olhar com carinho mais essa região. Então, a métrica ajuda para isso também. Então ele falou, cara, Linópolis eu não posso abandonar essa praça não, porque, cara, teve 2 milhões de impacto lá. E na Barra teve 1 milhão e 500. E olha a diferença de valores. De ticket, de né? ticket. Claro, aí tem a parte qualitativa. Mas a gente tá falando da quantitativa de números, de brand, de visualização, de cobertura e de frequência. E o número mostrou isso. Ele falou, cara, não sabia que Nilópolis tinha essa potência. E por incrível que pareça, era uma das franquias que ele tinha mais vendas. Por exemplo, Tijuca era uma daqueles que vendia bem também. Você já não é essa região que a gente tá falando de Barra, Zona Sul. Então é isso que a métrica ajuda também, você defender para o cliente. Ó, você vai pensar numa renovação, numa continuidade, a métrica define isso. Você tem várias opções, você precisa escolher 1, 2 ou 3. E aí você acaba usando a métrica para saber qual que faz a numeração melhor aí para você seguir.